vim aqui gravar esse vídeo. Depois de muito tempo, a pedidos, muita gente vinha me pedindo já há alguns anos que gravasse algo, que documentasse algo sobre a Revolução de 32, e eu nunca tive esse, vamos dizer assim, um estímulo, né? Eu acho que esse chegou o momento. Pandemia, 23 de maio de 2020, a situação é de pandemia. Estou aqui isolado, guarnecendo o Mausoléu dos Heróis de 32, fechado ao público. Atipicamente hoje não temos solenidade, via de regra teríamos aqui uma grande solenidade, diversas autoridades, generais, coronéis, uma difusão de ideias, né? É uma semana muito movimentada, bastante gente vem visitar o monumento entre esse período 23 de maio e 9 de julho, buscar informações, trabalhos escolares, palestras. A gente tem ampla divulgação do assunto, diversas visitas guiadas, pessoal do turismo vem muito nessa época, tudo bem? E infelizmente esse ano não teremos nada disso, por isso eu resolvi gravar esse documento. Falar de 23 de maio, o que aconteceu dia 23 de maio, por que a Avenida 23 de Maio, tudo bem? 23 de maio de 1932 é a data em que Getúlio Vargas já estava no poder, né? O golpe de 30 leva Vargas ao poder. São Paulo vem sofrendo uma agonia, uma pressão da ditadura varguista. E no início de 32 nós temos a nomeação de um governador paulista, chamava-se Pedro de Toledo. Se vocês olharem ali no canto esquerdo da tela, aquele senhorzinho mais grisalho ali é o Pedro de Toledo. Na parte inferior do vídeo ali, Pedro de Toledo então foi indicado por Getúlio para governar São Paulo como interventor paulista. Mas para o plano de Getúlio Vargas, Pedro de Toledo deveria ser um mero despachador de expediente, ele não deveria de fato governar, né? Apenas nomeado para assinar aquilo que Getúlio mandasse. E Pedro de Toledo acaba se aliando ao secretariado paulista, aos políticos paulistas, e resolve tomar a frente do governo de direito e de fato, vamos dizer assim. E é nesse cenário que há esse primeiro conflito entre Estado e Federação, tudo bem? Por quê? Porque Pedro de Toledo não aceita os secretários de Estado indicados por Getúlio Vargas, que seriam os homens que governariam junto com ele. Vamos fazer uma analogia aqui aos ministros hoje, né? A nível presidencial seriam os secretários de Estado, né? Secretário de Cultura, secretário de Justiça, etc. e tal. A nível federal chama-se ministros, a nível estadual são chamados secretários. E esse secretariado não foi aceito por Pedro de Toledo, que Getúlio Vargas ia indicar. No dia 23 de maio, o ministro Oswaldo Aranha viria a São Paulo com a lista do secretariado paulista, e Pedro de Toledo não aceita. Esse não aceite vem seguido de uma divulgação ampla na mídia. Ele faz, ele vaza isso para jornais, na época o jornal Gazeta, por exemplo, do Casper Libero, difunde isso para a população, rádios, a Rádio Record na época com o locutor César Ladeira, joga aquilo como um grande estalhardaço político, em que Pedro de Toledo seria um mero despachador de expediente, não o governador de São Paulo, como os paulistas queriam. Daí você tem uma grande revolta da população no dia 23 de maio, que sai às ruas para barrar a chegada do tal ministro Oswaldo Aranha. Você tem o fechamento de diversas linhas, interligação férrea, os meios de transporte, rodoviárias, aeroportos, tudo bem? Para evitar a chegada do tal ministro Oswaldo Aranha. Dá certo, Pedro de Toledo faz a nomeação do seu secretariado, tudo bem? As manifestações percorrem o dia inteiro, 23 de maio. Só que na noite do dia 23 de maio, um resquício dessa manifestação
liderado pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, da Faculdade de Direito, eles se deslocam sentido a sede do PPP, Partido Popular Paulista, o Barão de Itapetininga, na esquina com a Avenida Ipiranga. Esse prédio ainda existe, hoje ele é o Itaú Personalité, mas ali era a sede do PPP à época, sede do Partido Popular Paulista, onde havia a tomada de decisões pelos aliados de Getúlio Vargas. E a ideia dos alunos da Faculdade de Largo São Francisco é tomar também aquele prédio e expulsar de vez qualquer resquício que haja do governo de Getúlio Vargas em São Paulo. Mas ocorre uma tragédia, ocorre que ao tentar entrar no prédio, os alunos são recebidos a bala, diversos tiros de fuzil são disparados da altura do prédio, atingindo jovens, não só estudantes, haviam outros populares em meio a essa manifestação, comerciários da região e etc. E você tem, na verdade, 19 jovens feridos, é isso que diz a perícia, né? Eu tive acesso à perícia do MMDC, são 19 feridos a bala naquela data. Entre os 19, todos socorridos para a Santa Casa de São Paulo, 4 deles vêm a falecer, tá? Naquela noite: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O MMDC morre, né? São os 4 primeiros ali dessa listagem que está aqui atrás de mim: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles morrem lutando contra uma tirania, lutando contra a ditadura de Vargas no dia 23 de maio. E a partir daquele momento você tem uma grande mobilização popular, uma convocação de jovens que estivessem dispostos a lutar contra a ditadura. A força pública, que é a Polícia Militar de hoje, se dispõe a treinar os voluntários e a armar os voluntários. Nem tínhamos armamento suficiente para isso, tão pouco efetivo, mas o fato é que ocorre um grande alistamento de voluntários. 30 mil jovens se alistam para a guerra de 32, fazem treinamentos relâmpagos de 3 dias nos quartéis do centro, inclusive o quartel da Rota serviu de base de treinamento de voluntários, e assim eles embarcavam na Estação da Luz, trajados com roupas, com fardamento costurado muitas vezes pelos próprios parentes. Tudo bem? Eles embarcavam na Estação da Luz, ali hoje que é a Estação Júlio Prestes, a antiga Sorocabana, que era o meio de ligação férrea que levava as tropas para as trincheiras, para a região da Serra da Mantiqueira, foco dos primeiros combates da Revolução de 32, ok? Então, assim começa a Revolução de 1932, assim a gente tem o princípio do que foi o 9 de julho de 32 e seus 3 meses de guerra. Vou gravar mais coisas e dar continuidade a esse evento, a essa guerra, falar mais dos desenrolares da guerra, quem se envolveu, quem não se envolveu, as principais figuras, os principais nomes na Revolução de 32, mapas das regiões, mapas de conflitos, e vocês vão se surpreender com as diversas cidades, estados e figuras da nossa história que estiveram envolvidos nos confrontos bélicos de 32. Tá bom? Existem resquícios ainda dessa batalha na Serra da Mantiqueira e em diversas outras regiões aqui, por exemplo, próximo a Itararé, próximo a Itapetininga, em que são verdadeiros sítios arqueológicos de guerra, em que colegas ainda encontram lá com detector de metrais, fuzil, munição e até outras peças utilizadas por combatentes de 32. Ok? Agradeço a atenção de todos e quem puder, dá um like no vídeo aí, ajuda a gente. Vou publicar no YouTube, vou tentar dar continuidade nesse canal, tá bom? Agradeço a atenção de todas. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a comunicação de 32 será assim.